esses louvores foram ministrados, eles possam ter cumprido o seu papel, acessado, conectado você ao Espírito, e que essa palavra que vem agora, que ela conecte e ela interfira de fato no que ela precisa ser interferida, e que a gente seja usado como transmissor da palavra de Deus sem filtro, e que essa palavra acesse quem precisa e quem nem sabe que precisa, mas que Deus quer usar a nossa vida. Nossa família está aqui à disposição da sua, para levar essa palavra, para conectar. E espero de verdade que o que você esteja nesse momento pedindo a Deus como direcionamento, como palavra, que possa ser revelado através da nossa vida aqui, em nome de Jesus, amém. Bom, hoje o tema é crer na força da perseverança que vence a resistência da iniquidade. E aí a gente vai começar lendo aqui a parábola de Lucas 18:1 a 8. Consegue colocar aí pra gente, Victor? Lucas, pega a sua Bíblia aí em casa, onde você estiver, no celular, independente, abre aí, Lucas 18, capítulo 18, versículo 1. Vamos todos juntos meditar nessa palavra, que é importante, o entendimento, porque às vezes a gente lê junto, entende coisas diferentes, tá? Então é muito importante. Vamos lá. Você quer ler? Pode ler. Vamos lá então. Jesus, vamos sentar? Vamos se assentar que fica mais... Você desligou aí. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deveriam orar sempre e nunca desanimar. Gente, talvez a versão que vocês estejam vendo é um pouco diferente, mas é até legal de ver as diferenças e entender aí o que precisa ser entendido, tá? Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprenda uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamem a Ele dia e noite? Uma pergunta, hein? Outra pergunta: continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Outra pergunta. E aí se encerra aí essa leitura. E o que é importante, né? A gente tem, cada versículo tem uma chave muito poderosa, né? Tem um ensinamento poderoso. E cada vez que a gente lê, a gente vai pegar um código diferente nisso, porque é o momento que a gente está vivendo, né? Por exemplo, a gente leu aqui do 1 ao 8. Tem pessoas que vai pegar uma chave no 1, outras no 2, outras no 3, outras no 8. E é sensacional, porque a Bíblia é isso, é a palavra viva, né? Cada um vai entender, interpretar e pegar, pensar ali da palavra o que realmente está precisando para aquele momento de vida, para aquela situação. Mas aqui o que a gente consegue sintetizar, que é difícil você falar de sintetizar uma palavra, né? Mas é perseverança, né? Quando a gente está falando de uma viúva que fica indo atrás do juiz constantemente, a gente está falando de perseverança. E aí a gente precisa realmente ter um discernimento sobre perseverança, que perseverança é algo que tem duas mãos, né? Como algumas coisas, ela tem duas mãos. A primeira é até onde é perseverança e até onde você está dando murro em ponta de faca, né? É importante a gente ter discernimento quanto a isso, porque senão a gente passa de um limite de perseverança, e assim, esse limite, ele não existe uma linha que está escrito em qualquer lugar que fala, olha, aqui é o limite. Porque esse limite é muito você com Deus, a sua conexão com Deus. É você ali nesse momento que você vai entender aonde que você é o limite. Até aqui, e a gente às vezes terceiriza essa questão do limite em, sei lá, em falar com um pastor, em falar com, sei lá, com algumas pessoas, falar, olha, será que isso aqui é de Deus? Será que Deus quer isso para mim? Como se, tipo, a pessoa não tivesse essa
conexão, não tivesse essa relação, ou tivesse ter essa relação, essa intimidade para perguntar direto para o Criador, direto para o Pai. Falar, e aí, aqui faz sentido? Eu vou até aqui até aqui faz sentido, até aqui não faz? Para a gente não cair nessa situação de não fugir do excesso, né? Não sair do excesso da perseverança. E um detalhe muito importante, né, como o Bruno comentou, é importante a gente questionar, pedir um direcionamento para Deus, se aquilo que a gente está persistindo não é algo negativo, não é algo que a gente está fazendo só para o nosso próprio eu, para o nosso próprio ego. Será que Deus quer que você persista nisso que você está persistindo? Ou você realmente deve persistir? Será que você está, como o Bruno comentou, dando murro em ponta de faca? Então, eu deixo aqui um questionamento dos seus desafios do dia a dia, os desafios que você está enfrentando. O que você está persistindo? Você está perseverando a alguma coisa que é do reino de Deus, alguma coisa que Deus colocou no seu coração? Ou é algo que é apenas para o seu ego, para o seu eu? Então, não sou eu que vou responder, não é o Bruno que vai responder, mas Deus vai te responder. Eu tenho fé que, se você questionar isso, pedir um direcionamento para o Espírito Santo, ele vai falar aí dentro do seu coração, com não é dicas, mas com pensamentos, né, na sua mente, com direções, com uma luz, com um caminho. Então, peça essa direção, esse direcionamento para Deus, que Ele vai te responder. E através de palavras também, de outras pessoas, Ele vai também falar, né? Então, peça. E eu quero compartilhar com vocês um momento que isso foi muito claro na minha vida. Vou falar um pouco tecniquez, mas não precisa se pegar detalhes, porque é um pouco do meu dia a dia de trabalho. Há um tempo atrás, sei lá, talvez 1 ano e meio aproximadamente atrás, eu estava trabalhando num projeto e eu fiquei uns 6 meses nesse projeto implementando um framework, né, em cima de uma solução. Para quem não sabe, framework é como se fosse um plugin, né, algo que você conecta e customiza para fazer o que você precisa. Enfim. E aí eu fiquei trabalhando em cima disso uns 6 meses. Mas durante esse processo me deu tanta dor de cabeça, tanto problema, que não funcionava. E era um framework de um fornecedor X, que teoricamente é o maior e mais conceituado do mercado quanto a isso. E não funcionava. E aí eu chamei as pessoas envolvidas no projeto, falei, olha, não vai funcionar, tal, não está dando certo. E aí todo mundo que estava envolvido no projeto foi contundente em falar, então vamos abortar esse projeto, vamos jogar fora, porque, enfim, não faz sentido, 6 meses de trabalho, vamos jogar fora. E por triste que seja, não era um projeto que ninguém estava pagando, era projeto bancado por recursos próprios. E aí eu fui falar com a minha sábia esposa, e falei, olha, esse projeto está assim, 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 a gente vai zerar esse projeto e vai começar de novo. Ela falou, mas não existe outras ferramentas no mercado que fazem a mesma coisa aí? Eu falei, olha, existe, mas a gente já investiu 6 meses, vamos ter que investir mais 6 meses para fazer essa mudança para outra ferramenta e tal. Ela falou, mas conversa com o cara, faz um teste lá. Aí eu fui falar com o fornecedor dessa outra ferramenta, e assim, pareceu ok, eu comecei a fazer a adaptação, mudança, enfim. Em menos de 2 semanas, a outra ferramenta já estava funcionando, no novo modelo, já estava implementado, funcionando sem problema nenhum, e ainda com suporte muito melhor, com atendimento melhor, e a ferramenta em 2 semanas estava funcionando, coisa que com a outra em 6 meses não estava funcionando. E por quê? Porque eu ouvi a palavra que minha esposa falou, olha, tenta com essa outra tal, e eu falei, cara, faz sentido, 6 meses que eu já estou investindo, eu poderia ter desistido, mas eu falei, não, vou persistir mais um pouco, porque acho que faz sentido, né? Já 6 meses de trabalho, de recurso desperdiçado, de várias pessoas envolvidas nisso, e a gente persistiu e funcionou. E a ferramenta está funcionando até hoje, né? Olha que maravilha, né? E aí um detalhe que a gente compreende ele perseverou, mas por caminhos diferentes. Às vezes a gente fala, não, Vivian, eu estou tentando, estou perseverando aqui, mas fazendo as mesmas coisas, no mesmo caminho, do mesmo jeito.
quando a gente faz isso, a gente vai ter os mesmos resultados. Então, pegar caminhos diferentes, falar com Deus mesmo, e falar qual é o caminho diferente que eu posso pegar aqui e ter um resultado de sucesso, um resultado que Deus colocou no seu coração, né? Então, acho que é uma pergunta para a gente sempre fazer, sempre pensar nisso. E aí, voltando para a parábola, né? A viúva fez exatamente isso, perseverou. Não se fala na história, na parábola, quantas vezes ela foi lá falar com o juiz, né? Mas eu acredito que tenha sido muitas, porque se ele chegou ao ponto de falar, cara, vou resolver isso porque para ela parar de me encher o saco, deve ter ido muitas vezes. Então, realmente, ela perseverou, né? Porque, do outro lado, a gente vê um juiz, né, que o próprio Jesus que contou a parábola descreveu como sendo um cara egoísta, um cara desprezível, que não se importava com as pessoas e nem temente a Deus era. Então, assim, a gente vê a contramão de uma pessoa que está persistindo, que está sendo persistente e está, tipo, encontrando, no outro lado, alguém que não é temente a Deus, alguém que não acredita, que não é justo, que deveria ser, né? Porque a gente está falando de um cargo de juiz, que é quem julga, quem deveria ter esse coração voltado para a questão da justiça, né? E aí ele, para não ser importunado, o que ele decidiu? Decidiu julgar a favor dela, e ele nem, também não se fala no texto, mas nem fala se ele analisou o caso, para ver se era certo ela ganhar ou ela perder, o que era. Fala que ele só decidiu a favor dela. Porque o problema dele ali era resolver ela parar de encher o saco dele. E ele deve ter imaginado, se eu vou lá e ainda dou alguma coisa contra, essa mulher vai ficar vindo aqui mais e mais vezes ainda. Então ele pensou em resolver o problema dele em cima disso, mas o mérito não é dele, o mérito é dela, que continuou persistente e persistindo em falar com ele, né? E eu tenho uma pergunta para fazer para a gente, todos nós, para você, para mim, para todos nós. Quantas vezes a gente desistiu de algo que era muito importante? Quantas vezes você falou, mas isso não é para mim? E era algo importante que Deus colocou no seu coração. E quando a gente desiste de algo que Deus colocou no nosso coração, eu já aprendi. Deus vai levantar outra pessoa para continuar essa caminhada. Então, não desista, persista. Segue em frente, vai lá e faça semelhante a essa parábola. Vá lá várias vezes e questione, pergunte, teste e vá em frente daquilo que Deus colocou no seu coração. É muito importante. E aí a gente falando da viúva, né, que parecia nessa história ser o elo mais fraco, porque tem até uma passagem aqui de Tiago 1:27, que diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Então, a gente para avaliar, e essa aqui é só uma das muitas passagens, das muitas referências e do zelo que se tem na Bíblia quando fala-se de viúva e órfãos. Então, assim, parece ser um elo mais fraco, mas nessa história a gente consegue ver que há essa reversão dela não ser o elo mais fraco, dela ser o mais forte na questão da persistência, ao ponto do juiz que, aos olhos naturais, humanos, né, seria a pessoa de maior patente, de maior respeito dentro dessa relação, decidir a favor dela e nem julgar, porque ele simplesmente decidiu a favor, ele nem avaliou, né, o que estava acontecendo, né? E aí, a gente também avalia nesse contexto, que também é outra coisa que parece ser importante, que algumas pessoas que são mais atentas questionam, qual era o motivo do pleito dessa viúva? E aí, se vocês pararam para se perguntar nisso, no momento que a gente leu ali, em nenhum momento falou, olha, ela estava ali pleiteando, sei lá, uma terra que fulano falou que era do marido que morreu, que não é mais, enfim, em nenhum momento falou isso, porque de fato, o que era que estava sendo pleiteado não importa, porque o que está querendo nos dizer aqui? Independente do que você está pleiteando tal, recorre, seja persistente a quem vai resolver, que é quem? Deus. Acessa Ele, vai lá e fala com Ele, vai lá, se fecha no seu quarto, se prostra, se coloca de joelho, entra num clamor, entra num momento de louvor, de adoração ali, e se coloca mesmo nessa situação de se conectar com Ele, se coloca realmente de uma forma a se humilhar mesmo ali, tipo, na presença dEle, e para acessar esse nível de perseverança, que as coisas que estavam parecendo contra,
vão virar a favor de uma forma que quem está contra não vai nem entender o porquê que ela está fazendo aquilo, que é a mesma coisa do juiz. Ele nem se perguntou o porquê que ele estava dando a favor dela, da viúva, essa situação. Ele nem sabe o que era, nem passou pela cabeça. Provavelmente lá na hora ele analisou o que era, mas ele não quis saber se ela estava certa ou errada. Então isso que é o legal de a gente avaliar, né? Subiu aqui, peraí. Então, por isso que o importante é a gente clamar a Deus a todo momento. Da mesma forma que ela teve essa conexão de ir essa intenção de ir, de fato, várias vezes falar com o juiz, a gente tem que ter a importância de clamar a Deus sem cessar. E aí tem a comparação, né, entre o justo e o iníquo, né? Que é essa questão que a gente faz a comparação entre o Deus que é sempre justo, Jesus que é sempre justo, e a questão da iniquidade que existe toda sobre as situações, os momentos, né? Porque se um juiz perverso, ímpio, fez justiça para a viúva, quanto mais Deus fará para os seus filhos, né? Quanto mais Deus, que sempre age a favor, sempre age por amor, sempre é benevolente a seus filhos, vai fazer. Se um juiz que é ímpio, que é impuro, fez, então, aí tem uma referência aqui sobre esse assunto, que é Mateus 7:11. Portanto, se vocês, que são maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai, que está no céu, dará bons presentes a quem lhe pedir. Ou seja, independente da situação, do que está acontecendo, a situação adversa, o problema, o diagnóstico, a sentença, tudo isso que estiver acontecendo, é algo que é a situação. Mas a gente não pode ficar limitado a essa situação. A gente não pode ficar limitado ao que os fatores externos determinam para a nossa vida. Porque esse tipo de situação é uma situação semelhante a um juiz iníquo, né? Um juiz ímpio. E quando a gente está falando da situação de algo que vem de Deus, que é um juiz, que ele é um juiz bom e que ele sempre vai ser melhor do que qualquer humano que pode passar pela terra, a gente não pode esperar nada pior do que está acontecendo na situação. E aí que vem a situação de reverter, né? Porque a gente pode ler de novo, quero ler de novo aqui, só o finalzinho do Lucas 18:8. Lucas 18:8, é o final do que a gente já leu, mas só para enfatizar bem essa parte que é: eu afirmo que ele lhes fará justiça, e rápido. Mas, quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Olha essa pergunta. Pensa nessa pergunta. Porque assim, quando a gente para ouvir essa afirmação, primeiro a gente tem as perguntas, depois tem essa afirmação, e no final a gente entende que é tudo sobre fé. É tudo sobre acreditar. É tudo sobre estar disposto a entregar o seu coração, o seu viver, para o propósito que Deus colocou para você. E muitas vezes Deus coloca no nosso coração, na nossa mente, né? E aí vai para o coração, algo que dá dor de barriga, dá frio na barriga. Às vezes a gente fala, gente, Deus, esse negócio que você colocou aqui na minha mente é algo muito grandioso, não vai dar certo. Mas Deus sabe de todas as coisas. Deus está ali te dando um presente, né? Deus está ali te dando algo, uma visão na sua mente, e que muitas vezes a gente, no meio dos desafios, no meio dos problemas, a gente fala, esse negócio não vai dar certo. Esse negócio aqui é muito desafiador, esse negócio aqui é muito... Você quer falar? Esse negócio é muito desafiador. Pode ficar aqui, meu amor. Esse negócio é muito difícil. Às vezes a pessoa fala, isso daqui é muito difícil, eu não vou fazer. E a pessoa não persiste. Mas persista, siga em frente e tenha fé, né? Igual o Bruno falou, entre num quarto de oração, se ajoelhe, ore, que Deus vai te dar uma direção. Não quer falar nada aí não, Heitor? O diretor entrou aqui e não quer falar nada. Enfim, como eu disse, no final, tudo é fé, tudo é acreditar. E o que a gente precisa acreditar?
acreditar que a justiça está na volta do Senhor Jesus Cristo, que foi o nosso Salvador lá atrás, e por isso a gente vive em todos os caminhos, tudo que Ele nos direciona, e temos Ele como exemplo para nos guiar, e acreditando que na próxima volta dEle, né, a hora que Ele voltar novamente, será feito o julgamento, né? E aí a gente vai para algumas perguntas, que a pergunta é a chave de abrir a nossa mente, né? Várias perguntas. Antes aí. da pergunta, o Heitor quer falar. Fale. Da persistência de José. Que José? O José que é marido da Maria e que ele disse que não tinha coragem para ser pai de filho de Deus porque ele só era um carpinteiro. Uhum. Mas o que ele fez? Persistiu. E aí, o que ele fez? Ele foi pai do filho de Deus. Olha que maravilha, e ele persistiu. Muito obrigada. Obrigada. Tá vendo? A gente, domingo, a gente assistiu o filme que é A Estrela de... quê? A Estrela de Belém, acho. Enfim. E aí tá fresco isso na cabeça, né? É muito legal. E ontem também a gente teve uma situação que a gente estava indo para nossa reunião, e a gente chamou um Uber, e aí estava meio complexo, né? Tipo, Uber embaixo de chuva e tal, bastante concorrido. E aí a hora que a gente chamou, o primeiro Uber que aceitou, o motorista chamava... Como chamava? Israel. Chamava Israel. Eu falei, olha que legal. Eu falei para o Heitor, olha, chama Israel, Heitor. Cancelou. Eu falei, Israel cancelou com a gente, Heitor. Aí depois chamou o segundo, o outro aceitou, o outro chamava Emanuel. Eu falei, Heitor, agora é Emanuel, cara. Eu falei, é um caminho, hein? Eu falei, a gente está sendo promovido aqui de Israel para Emanuel, tem alguma coisa. Ele falou, nossa, pai, acho que isso quer dizer alguma coisa, né? Eu falei, com certeza quer dizer alguma coisa, né? A gente está no caminho certo, né? A gente está indo para o lugar certo, no caminho certo. Enfim. Na hora certa. O diretor soprou aqui, na hora certa também. Enfim. E uma coisa que eu acredito, que tudo na nossa vida quer dizer alguma coisa. Talvez a gente não entenda naquele momento, mas as coisas acontecem por um motivo, por um propósito, né? Talvez no exato momento necessário você vai entender o que está acontecendo. E um exemplo também, hoje eu fui para São Paulo, saí cedo daqui e cancelaram a reunião na hora que eu estava lá em São Paulo. Eu falei, olha, Deus sabe de todas as coisas. Vou ficar nervosa? Vou cansar? Não faz sentido. Tem um motivo de eu ter ido até lá, a São Paulo e voltado. Eu ainda não sei o motivo, vou ser sincera para vocês. Mas Deus sabe de todas as coisas. Fez com que eu fosse até lá e voltasse. E está tudo bem, né? Eu já falei para você, mas eu vou compartilhar aqui, que eu já descobri um motivo. Porque ela saiu de casa, era 4:30 da manhã. E na sequência que ela saiu, o jovem mais novo aqui, o Arthur, acordou. E ele, viu que a mãe não estava, ele ficou meio revoltado, né? Enfim, eu fiz o meu melhor ali para acalmá-lo, mas ele chorava e olhava procurando a mãe, porque nunca ficou distante da mãe assim, né? Principalmente à noite, que é a hora que ele gosta daquele carinho ali com ela. E eu comecei a falar com ele e tal, e ele não parava de chorar, e eu falei, nossa, me veio aquela sensação assim, na hora, de que bom que é só hoje, né? Aí eu fiquei pensando, porque quantas pessoas passam por aquilo que eu estava passando naquele momento, mas não tem a volta. A pessoa não vai voltar. Quantas pessoas estão passando por esse tipo de situação, que está ali com o filho, e a mãe não vai voltar. Ou ao contrário, o pai não vai voltar. Então, naquele momento, eu agradeci muito a Deus, falei, olha, filho, até falei com ele na hora, falei, filho, fica tranquilo que sua mãe não está aqui, seu pai está aqui, mas ela vai voltar. Ela vai voltar, daqui a pouco ela está aí, vai dar tudo certo, fica em paz. Então, assim, já serviu para eu entender o quanto é importante a gente valorizar a pessoa que está com a gente. O quanto é importante a gente valorizar as coisas pequenas que a gente vive o dia a dia e não dá valor. O sono que a gente dorme, a água que a gente bebe, a comida que a gente come, o ar que a gente respira, o tênis que a gente calça, a roupa que a gente veste, enfim, todas as coisas, os filhos, né, os amigos, enfim, os vizinhos, uma série de coisas que a gente não dá valor, passa como se fosse
uma coisa corriqueira, mas na verdade não é. É importante a gente começar a valorizar essas coisas, porque está aí o acreditar a nossa fé, está diretamente relacionado com o ser grato. A partir do momento que a gente é grato por tudo e por todas as coisas, o resto é mais fácil. Tá? Então, já sabe que serviu para alguma coisa. Quer falar alguma coisa? Fala aí, jovem. Aproveita que você está com o microfone na mão. Vai ou não vai? Não vai, desistiu. Então, vamos lá para as perguntas que abrem aí o nosso entendimento. A primeira pergunta é, quando ele voltar? Porque a gente está falando aqui que acreditar na justiça, que está na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a pergunta, porque a gente referenciou, só vou ler de novo o último Lucas 18:8, para reforçar que eu afirmo que ele lhes fará justiça, e rápido, mas, quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? Olha essa pergunta, se pergunte. Se não souber a resposta, pergunta para Deus, que você vai ter a resposta. E aí as perguntas que eu quero deixar para vocês refletirem é, quando ele voltar, você será uma dessas pessoas que estarão firmes e fortes, acreditando na justiça? Essa é uma pergunta muito importante da gente se fazer constantemente. Porque é isso, às vezes a gente se perde na rotina, no dia a dia, e deixa de nos perguntar se realmente a gente está preparado, se a gente está nessa situação, você é uma dessas pessoas. E a próxima pergunta é, quem é o justo juiz da sua vida? É outra pergunta que eu quero deixar para você refletir sobre essa parábola, que no final a gente está focando no juiz que ele foi injusto, no juiz que ele foi ímpio. Não foi injusto porque no final acabou sendo favorável, mas ele não era uma pessoa correta. A gente olha do outro lado e inverte, a gente vê o juiz justo, que é quem vai vir para julgar todas as coisas. E eu quero te fazer essa pergunta, se vocês têm consciência, isso é intencional na sua cabeça, de quem é esse juiz da sua vida. De todas as situações que você acha que tem uma dualidade, que tem uma possível deslize, uma possível falha, se você olha lá para aquele seu juiz, e você conversa com ele e direciona essa pergunta para ele, você fala, juiz, e aí, o que eu vou fazer, para que lado eu vou, me ajuda aí, entendeu? Então isso que é importante. Outra pergunta, você está aguardando e se preparando para a volta de Cristo, que irá julgar os vivos e os mortos? Essa é uma outra pergunta importante, né? Ele nos diz que vai vir para julgar os vivos e os mortos. E aí, a pergunta é, estamos preparados para entrar nesse bolo de julgamento? Não vai ser um julgamento coletivo, não, vai ser individual. Porque, às vezes, a gente confunde, achando que a gente vive numa comunidade, achando que a gente vive com pessoas, principalmente casais, família, mas, no final das contas, o julgamento ele é individual. Né? A gente cresce como corpo, a gente ajuda pessoas, a gente tem que estar intencionalmente relacionado em ajudar pessoas, a promover essa questão da ajuda do próximo, mas na hora do julgamento é individual, não tem essa questão de falar, não, eu vou chamar ali o fulano, a minha amiguinha, meu amiguinho, que ele vai explicar o que aconteceu nessa situação. Não tem isso, não tem isso. Então a gente precisa estar muito preparado, muito direcionado, com a cabeça muito voltada para essa questão. E a outra pergunta é, está clamando nas orações para que venha ao nosso reino e que seja feita a tua vontade assim na terra como no céu? Essa é uma outra pergunta, capciosa e muito importante. Por que eu falo capciosa? Porque se a gente entender o que significa o venha ao seu reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. É poderosa essa passagem, né? Que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Eu vou compartilhar com vocês que antigamente eu não entendi o que significava isso. Que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Será que a gente está sendo filho de Deus e está trazendo esse céu para a terra? A gente está sendo filho de Deus e a gente está tratando as pessoas como Jesus tratou? A gente está amando as pessoas
Então, as pessoas estão próximas da gente, elas estão sentindo que, que são nossas companheiras, você está sendo parceiro das pessoas, você está amando o seu amigo, você está amando ali as pessoas com quem você convive. Então, eu acho que é um questionamento que eu faço para vocês, para mim também, todos os dias, para a gente amar as pessoas, ame seus filhos, ame seus amigos, ame onde você trabalha, né? Compartilhe, respeite as pessoas, para que você faça, né, a vontade de Deus, assim na terra como no céu. Amém. E uma outra pergunta, para encerrar aqui a questão das perguntas, é se... Quer falar? Fala, jovem. E meu juiz é Deus. Amém. Aí, ó. Tá vendo? Enfim. E a pergunta para a gente encerrar essa sessão de perguntas é se você está levando para Deus as suas petições, as suas causas, as suas aflições, as suas situações. Se está sendo apresentado para esse juiz, igual o doutor é o Deus aqui, se está sendo apresentado para esse juiz justo as suas causas. Porque, às vezes, a gente passa por aflições, né, a gente sabe que a gente vai passar por aflição, no mundo a gente passa por aflições e está tudo bem, e é isso mesmo. Faz parte do processo. Mas você faz o que com essa situação, essa aflição, quando acontece? Porque não adianta, a gente às vezes passa por uma situação, aquilo te oprime, é um sentimento que você represa, e você começa a remoer esse sentimento, e você começa a entrar numa espiral negativa. Mas você sabe que, a partir do momento que você entra nessa espiral, quanto mais fundo você for nessa espiral, eu não sei agora se é aspiral ou espiral, acho que é espiral. Nessa espiral, a chance de você voltar, ela vai ficando cada vez mais difícil. Por quê? Você imagina você fazendo cavando um buraco. Você começa a cavar um buraco, cavar um buraco, cavar um buraco. Quanto mais fundo você vai, mais trabalho você vai ter para sair desse buraco. É a mesma situação. Quanto antes você começou a cavar, você fala, opa, estou indo para o caminho errado. Levanta a mão, fala com Deus, direciona essa petição para Ele, pede orientação, fala, meu juiz, justo juiz, o que fazer com essa situação? Primeira coisa, precisa entrar numa frequência de quebrar esse sentimento ruim, porque senão, sentimentos é algo que vai só acumular. Não tem um momento de sentimento que você fala assim, olha, eu estou triste, mas é um triste que vai ficar estável. Não existe. A tristeza é algo quando você entra nessa vértice, ela vai cada vez ficando pior, cada vez pior. Por quê? Qualquer coisa que as pessoas falam, e a pessoa quando entra nesse modelo de ficar triste, ela começa a aflorar outra coisa muito ruim, que é o vitimismo. Aí qualquer coisa que as pessoas falam em volta, ela acha que é para ela, aí começa a gerar uma situação que vai só desgastando. Mas a gente precisa, a partir do momento que a gente identificou uma situação que oprime a gente, aciona o nosso justo juiz, coloca essa petição para ele, e deixa na mão dele, e conta até 3. 1, 2, 3, e desconecta essa situação. Porque assim, o que é possível, a gente vai lá e faz. O que é impossível, entrega para Deus. É mais fácil ainda, porque não está na sua mão fazer o impossível. Está na nossa mão fazer o possível. E se o impossível não cabe a nós, cabe a Deus, está tudo certo, então está feito. É só acreditar. Entrega o impossível na mão de Deus, porque já é dele, não é seu, e faz o possível. Dá o primeiro passo, segue adiante. Entendeu? Porque às vezes a gente fica preso nessa situação. Quer falar alguma coisa? Não quer. Agora não quer falar nada. Enfim. Mas eu queria compartilhar com vocês isso, porque a gente tem essas situações de passagem por esses momentos, mas às vezes a gente tem recurso, né? A gente tem bastante recurso, que o nosso recurso maior é Deus, é Jesus, está aí disponível, e a gente não usa. Aí a pergunta que eu faço é, a gente não usa porque a gente não sabe que existe o recurso? Olha a pergunta. Ou porque a gente simplesmente está tão no automático, está tão dentro do nosso estilo de vida, seguir em frente e vai assim mesmo e está tudo bem, que a gente deixa isso para lá, né? Porque a partir do momento que a gente buscar o que tem que ser feito através dessa requisição que nos é imposta através do ambiente, de outras pessoas, de qualquer situação, a gente direciona para Deus, a farda fica muito leve.
Não tem problema financeiro, não tem problema de saúde, não tem problema nenhum que vai tirar sua paz. Porque esses problemas são pequenos. E quando chega esse problema para você, você entendeu, absorveu, mas tem que ser só a primeira camada. Absorveu aqui na pele, já joga fora isso, nem deixa interiorizar, nem deixa entrar nas outras camadas, porque senão você vai perder o seu eixo. E que o seu eixo é quem? É seguir, é continuar sendo imagem e semelhança de Jesus, que é quem nos colocou como direcionamento. E quando a gente não faz isso, a gente começa a se desconectar, porque isso vai sendo absorvido, vai criando uma barreira. E essa barreira que cria, ela vai criando essa barreira e ela vai nos tornando impermeáveis ao relacionamento com Deus. E essa barreira é algo que depois que a gente cria, Deus pode tudo todo momento. Mas essa barreira depois, ela vai começando a criar cada vez mais camadas, as pessoas depois começam a falar, mas eu não sei, eu não consigo ouvir Deus, mas eu não sei, porque só acontece coisa ruim comigo, enfim. Porque você criou uma camada tão grossa desse impermeabilizante, que fica difícil de você conseguir ver uma luz no fim do túnel. Mas na verdade, a luz não está no fim do túnel. A luz está dentro de você todo o tempo. Só que você se prende dentro dessa camada, e a camada, a luz que está dentro de você, ela não consegue clarear o seu caminho. E aí a gente começa a se perder, porque o caminho não tem uma luz para a gente seguir. Só que é tão fácil a gente resolver, como chega as petições no primeiro momento, você só entende, fala, isso é possível ou isso é impossível? É possível? Vamos resolver. É impossível? Está com você. É Deus, já era, esquece, deixa para lá. Deixa para lá pedindo a Deus, né? É isso. Você não vai tentar fazer o impossível. Deus está aí para fazer. Então, faz o possível, se conecta com Deus, orando, pedindo, jejuando, achando o seu caminho, achando a sua direção e conversando sempre com Deus, pedindo para Ele. Eu acho que esse é o melhor maneira de você conseguir achar um caminho, conseguir seguir. Né? Eu acho que isso é importantíssimo, se conectar profundamente com Deus. Amém. Vamos fazer uma oração aqui, antes das ofertas. Chega pertinho aqui. Vem cá, você vai participar? Tá bom. O Heitor ele veio aqui fazer uma petição, já fez uma petição aqui para o juiz, que ele quer fazer a oração final. Ah, é? Que lindo. Depois do encerramento ele vai fazer essa oração aí. Vai ser sensacional. Mas eu queria levantar um clamor aqui em concordância com vocês que estão presentes, que estão nos acompanhando aí, para que, quando chegar esse tipo de situação, esses momentos que querem nos paralisar, que vêm de fontes externas, porque nada que quer nos paralisar, que quer nos amarrar, que quer nos estagnar, vem de Deus. Deus só quer prosperidade para a gente, só quer o próximo passo, só quer que a gente seja a luz na vida das pessoas, que a gente seja sal para o mundo. E essas coisas que vêm para nos amarrar, quando ela chega, a gente precisa denunciar essas coisas. A gente precisa, de forma enfática e incisiva, jogar isso para o nosso juiz, para que ele possa nos interferir, ele possa julgar essa sentença dessas situações, e ele possa, sim, nos direcionar para o melhor a ser feito. Não vamos ficar segurando situações na mão que a gente acha que é impossível e prendendo, amarrando o nosso coração e o nosso cérebro com essas decisões que não cabem a gente. Isso só vai nos deixar oprimidos, só vai nos deixar tristes. Mas a vida que Deus colocou para a gente naquele livro da vida não tem nenhum momento esse tipo de expectativa para a gente, porque as aflições, elas sim existem, mas quando a gente internaliza, quando a gente mentaliza e coloca isso para dentro, ela vira um monstro. E os monstros, eles não nascem grandes, eles nascem pequenos, e a gente é que vai todo dia alimentando esse monstro. A gente que vai todo dia cultivando esses monstros. Mas, como eu já disse anteriormente, está na nossa mão a decisão de não ter mais monstros em lugar nenhum, nem no nosso corpo, no nosso coração, na nossa mente, nem no meio da nossa família,
no meio da nossa comunidade, no meio dos nossos amigos. Em nome de Jesus, qualquer medo, qualquer situação de pânico, de temor, qualquer não entendimento, espírito de confusão que está na sua vida agora, que seja arrancado através dessa luz do Espírito Santo que você está vendo e sentindo aí do seu lado, que ela possa vir limpar sua alma, seu espírito e seu corpo, e você a partir desse momento vai ter discernimento para qualquer situação que chegar, que você antes internalizava, você a partir desse momento não vai mais internalizar. A partir desse momento você vai levar isso para o seu justo juiz, para que ele possa sim fazer esse julgamento e ele resolver as causas impossíveis. Se concentre nas causas possíveis, e assim a gente vai ter uma vida mais leve, uma vida de fé, uma vida de acreditar nos propósitos que Deus colocou para a gente. Assim como esse juiz, ele deu a causa para a viúva, sem mesmo nem entender ou querer saber o que estava acontecendo. Isso sucedeu porque Deus interviu através daquela insistência, da persistência daquela viúva em procurar, em ir atrás e perseverar. A mesma coisa a gente tem que fazer, perseverar, ir atrás, continuar buscando as nossas situações que estão aparentemente amarradas. A gente dá o primeiro passo e fala: eu não aceito, eu vou colocar a luz de Deus em cima dessa situação, para que Ele resolva, para que Ele intervenha. E a partir do momento que você se retira dessas situações que antes para você estava pesada, estava difícil, Deus vai carregar isso para você, e esse fardo não vai mais ser pesado na sua vida. A partir desse momento eu declaro que todas as situações que estavam sendo pesadas na sua vida não serão mais, porque não é você mais para carregar esse fardo. Esse fardo agora não pertence mais a você. Todo fardo foi tirado, foi nos limpado através do sacrifício de Jesus na cruz. É só você aceitar, é só você receber e entender que isso não pertence mais a você. Todas as inquisições, todas as acusações, todas essas necessidades de aprovação que você sente, essa necessidade de que o outro olhe para você e te faça um elogio, porque você não consegue viver com a sua identidade própria, isso não te pertence. A partir desse momento que você não precise mais dessas autoafirmações que vêm de fora, a única afirmação que você precisa é que vem do alto. É Deus afirmando na sua vida que Ele entregou seu Filho para viver, para morrer e para ser sacrifício por você. E ao final desse sacrifício, Ele ressuscitou e continua e está vivo até hoje, para seguir na nossa vida, nos dando conselho, nos dando direção, e sendo uma peça, nem é fundamental, é extremamente necessária na nossa vida. Amém? Queria agradecer a todos que estiveram presentes, e você que está assistindo isso em qualquer momento, qualquer situação que você estiver passando. Espero que você tenha recebido palavras que conectem ao seu espírito. E aqui quem se prontificou a fazer essa oração final, meu primogênito, vai lá. Eu quero agradecer por esse culto maravilhoso que eles fizeram, que quem não tem comida esteja alguma coisa, e que Deus dê água para aqueles que não têm, para aqueles que não têm roupa, aqueles que não têm nada para comer, aqueles que não têm casa para viver. E eu quero que Deus ilumine todos. Amém. E com luz no coração em todos. Amém. Amém, amém. A oração da provisão, né? É com grande orgulho, né, que a gente vê uma situação dessa, porque ninguém pediu para ele estar vindo aqui fazer oração ou falar nada. É algo espontâneo e de fato é algo que enche a gente de orgulho mesmo, é emocionante. Bom, obrigado a todos, tenham uma excelente noite, fiquem com Deus, até a próxima. Boa noite.